Começaremos com algumas definições. O sistema é aquela parte do universo em que temos interesse, é o objeto do nosso estudo. Um sistema pode ser classificado em aberto, fechado ou isolado. Um sistema aberto é aquele que troca matéria e energia com a vizinhança. Podemos ver que isso acontece quando aquecemos água em uma panela. Um sistema fechado é aquele que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de energia por sua fronteira. Isso acontece, por exemplo, quando aquecemos água em um recipiente lacrado. Finalmente, um sistema isolado é um sistema que não troca energia nem massa com a sua vizinhança. Nesse caso, qualquer troca de energia é feita somente entre os participantes do sistema. Por exemplo, se nesse recipiente isolado tivermos água quente e um prego frio, a água vai ceder calor para o prego e esta será a única troca de energia que ocorrerá. Em torno do sistema e externo a ele, temos o meio externo ou a vizinhança. Esta, juntamente com o sistema, constituem o universo. Para definir um sistema, será preciso definir algumas de suas propriedades. O conjunto de propriedades de um sistema configura o estado desse sistema. Um sistema em equilíbrio é aquele em que suas propriedades não variam com o tempo. Funções de estado são funções cuja variação só depende do valor inicial e do valor final. Uma propriedade x é função de estado se, ao evoluir de um estado A para um estado B, esta função sofrer uma variação ΔX igual a x do estado B menos x do estado A, que tem o mesmo valor independentemente da maneira como se fez o processo de A a B. Como exemplo de função de estado, podemos apresentar a temperatura. Se um corpo passa de um estado em que ele estava a 30 graus Celsius para um outro em que ele está a 40 graus Celsius, a variação de temperatura foi 10 graus Celsius. E essa é toda a informação necessária, não sendo necessário descrever como essa alteração foi feita. A informação a reter é que a variação de temperatura ΔT é igual à temperatura final menos temperatura inicial igual a 10 graus Celsius. As transformações termodinâmicas podem ser classificadas de acordo com algumas condições restritivas. Se durante a transformação a temperatura for mantida constante, essa transformação é dita isotérmica. Quando a pressão é mantida constante, a transformação é isobárica. E quando o volume é mantido constante, a transformação é isométrica, também chamada de isovolumétrica ou isocórica. Também existem transformações em que não existe troca de calor com a vizinhança. Este tipo de transformação é chamada de transformação adiabática. Podemos representar as transformações termodinâmicas em gráficos de pressão contra volume. Assim, uma transformação isotérmica é representada por uma hipérbole, lembre-se da lei de Boyle, uma transformação isobárica por uma linha horizontal, representando a pressão constante, e uma transformação isovolumétrica por uma linha vertical, representando o volume constante. Já uma transformação adiabática ocorre com variação de temperatura, então ela deve ser representada por uma linha unindo as duas transformações isotérmicas.